Quem joga a escandinava ouve a vida inteira que sair com a dama cedo é errado. Esta aula não discute isso, ela mostra 4 armadilhas em que o adversário morre justamente por acreditar nisso, por confundir atacar a sua dama com desenvolver as peças dele. As 4 armadilhas sobem de um princípio só, e ele vale muito além desta abertura. Se você joga de pretas contra E4 e quer uma defesa que já ataca no primeiro lance, é esta aula. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. A escandinava é a defesa que ataca no primeiro lance, e é também a que todo mundo diz que é ruim. E4. D5. Você não espera nada, bate no centro dele imediatamente. Dama toma D5, e esta posição tem nome, variante Mies Kotrok. É aqui que nasce a objeção que você já ouviu. Dama no meio do tabuleiro no segundo lance, ela vai apanhar. Cavalo C3 ataca a sua dama, e a objeção parece confirmada, porque você vai ter que mexer nela de novo. Dama A5. E aqui está a metade da conta que ninguém faz. É verdade que você mexeu na dama 2 vezes. Só que o lance que ele usou para te atacar, cavalo C3, é um lance que ele ia jogar de qualquer jeito. Ninguém ganhou tempo com aquilo. E a dama, em A5, não está exposta a nada. Ela está encostada no cavalo de C3, na diagonal que termina no rei dele, em E1. D4, ele ocupa o centro, que é o que ele deveria estar fazendo. O rete explica o resto. Quem gasta lance atacando em vez de desenvolver não ganha tempo. Abre linha para quem está mais desenvolvido. É quando ele para de desenvolver que esta aula começa. A primeira armadilha custa um bispo, e quem cai nela acha que está ganhando tempo. Cavalo F3, bispo G4, o seu bispo sai encostado nesse cavalo, e atrás do cavalo está a dama dele. D4, cavalo F6, e você já tem 3 peças fora. Bispo G5, prendendo o seu cavalo. Cavalo BD7 defende. Bispo B5, prendendo agora o cavalo de D7 contra o seu rei. C6 pergunta ao bispo, e é aqui que a partida se decide, porque esse bispo é a única peça que ainda tapa a 5ª fileira, a fileira onde a sua dama mora. Bispo C4, e ele acha que fez um bom negócio. Recuou com ataque, mirando F7, só que a 5ª fileira abriu. Bispo toma F3, e a ordem importa. Esse cavalo é o único defensor do bispo de G5. A dama recaptura. Dama toma G5, e o bispo é seu. Recapturar com o peão, de G2 em vez da dama não salva nada. O bispo cai do mesmo jeito, porque quem estava segurando, ele era o cavalo. A régua do capítulo é o recuo com ataque, que parece de graça e abre a linha que você precisava. A segunda armadilha não ganha peça de cara. Ela tira o roque dele e o resto vem sozinho. Dama F3, um lance popular no jogo rápido. Ele ataca a sua dama e mira F7 no mesmo lance. Dama A5, a casa de sempre. Cavalo C3, cavalo F6, você desenvolve. D4, C6, e esse peãozinho é metade do capítulo, porque ele tira a casa B5 das peças dele. Bispo D2, e guarde esse bispo. Bispo G4, o mesmo bispo do capítulo anterior na mesma casa. Dama G3, mirando o peão de G7. E6 fecha a diagonal. Cavalo B5, e é o lance que perde. Ele está ameaçando o pulo para C7, que garfa o seu rei e a sua torre. A ameaça é de verdade. E ele foi para uma casa que o seu peão de C6 já vigia. O problema dele não é a ideia, é a ordem em que jogou. Dama toma D2, com cheque. Você entrega a dama por um bispo, e o cheque é o truque inteiro. Ele não tem tempo de executar o garfo. O rei toma, e acaba de perder o roque. O Vukovich descreve esse drama em 3 atos, e esse é o primeiro. Estragar o roque do adversário. Cavalo E4, cheque de novo. O segundo ato é a perseguição. Rei E3. O rei dele está a pé no meio do tabuleiro, no lance 10. Cavalo toma G3, e a dama dele cai. Era por isso que você deu a sua. Cavalo C7, cheque, o garfo que ele queria. Executado tarde demais. Rei D8. Cavalo toma 8, ele fica com uma torre. Cavalo toma H1, você fica com a outra, e o terceiro ato se paga em material. Você deu dama e torre, recebeu dama, bispo e torre. Um bispo à frente, com o rei dele a pé e o jogo dele por desenvolver. A terceira armadilha começa com você devolvendo o material de propósito, e ela mora na outra escandinava, aquela em que você nem recaptura o peão. Cavalo F6 no segundo lance. C4, ele segura o peão de D5 com tudo que tem. C6, e este é o lance da ideia. Você oferece um segundo peão para abrir linha e sair na frente no desenvolvimento. No índice do Liché, essa posição se chama transferências Panov. O autor do repertório chama de gambito argelino. Ele aceita. Cavalo toma C6. Conte agora. Você está um peão atrás e tem 2 peças fora. Ele tem nenhuma. O Silman tem nome para esse negócio. Concessão consciente. Dianteira de desenvolvimento não cai do céu, se compra. Cavalo F3, E5. Você toma o centro que ele deixou. Cavalo C3, E4, empurrando o cavalo. Cavalo G5, o único lugar. Bispo F5 e a sua última peça leve saiu. Dama E2,
atacando o seu peão de E4, e é o lance que perde. Cavalo D4. O cavalo pula na frente da dama e não existe peça branca que ataque essa casa. Quem defende o cavalo é a sua dama. Lá de D8. Dama D1, de volta para onde ela começou. H6 expulsa o cavalo. Ele finalmente toma em E4. Bispo toma E4. Cavalo toma E4. Cavalo toma E4. E o material diz que você está só um peão à frente. Conte as peças, que é a conta que interessa. Ele tem 6 na primeira fileira e não rocou. Você tem 2 cavalos plantados em D4 e E4. É o que o Silman chama de desequilíbrio temporário. Vale enquanto durar, e cabe a você cobrar antes que passe. A quarta é a mais rápida. O erro acontece no lance 7 e a torre cai no 8. Cavalo F3, bispo F5, e essa ordem é o repertório inteiro. O bispo sai antes de você recuperar o peão. D4. Cavalo toma D5, agora sim. C4 empurra o seu cavalo. Cavalo B4, parece casa de borda, e o que ela faz é vigiar C2. Dama A4 com cheque, e o cheque é o que engana, porque ele sente que está atacando com tempo. Cavalo B8, C6 bloqueia, e o bloqueio sai de graça. A peça que bloqueia é uma peça que você ia desenvolver de qualquer jeito. D5. E é o erro. Ele empurra o peão, achando que ganha o cavalo. Cavalo C2 com cheque. O cavalo dá cheque e, no mesmo lance, ataca a torre de A1. As brancas têm exatamente 4 respostas legais, e as 4 perdem material. Em 3 delas você leva a torre de A1, e é uma dessas que vem agora. A quarta fecha o capítulo logo em seguida. Rei D1. Cavalo toma 1, a torre é sua. Cavalo D4. Tentando fazer alguma coisa no centro. Bispo toma B1 e você leva a segunda peça. Cavalo toma C6. Dama D7, recuperando o cavalo dele. Sobra torre e bispo contra cavalo, e o rei dele continua em D1. Das 4 respostas ao garfo, a mais natural é tomar o cavalo com a dama, e é a que acaba mais rápido. Dama toma C2. E por um instante, o material fica quase igual. Bispo toma C2, e é este bispo que decide tudo. Ele fica colado no rei dele e vigia a casa D1. Ele toma o cavalo com o peão, empatando o material, sem ver o que vem pela frente. Dama D1, mate. A dama pode pousar ali porque o bispo defende a casa e o rei não tem para onde correr. A única linha desta aula que termina em xeque-mate, e ela cabe em 9 lances. A régua desta aula não é uma variante, é uma pergunta, e ela cabe em 2 segundos de relógio. Quando o adversário ataca uma peça sua na abertura, você não pergunta para onde fugir. Você pergunta o que ele deixou de fazer para atacar. Nas 4 armadilhas, a resposta foi a mesma. Ele deixou de rocar. Se ele não deixar, você não ganha nenhuma peça, e está tudo bem. Porque a escandinava não depende disso para funcionar. As 4 armadilhas têm o mesmo esqueleto, e ele cabe numa régua. O lance que perde, nas 4, é um lance de ataque. Bispo C4 mirando F7, cavalo B5 preparando o garfo, dama E2 pegando o peão D5 empurrando o cavalo. Nenhum deles perde por ser feio. Perdem porque foram jogados no lugar do lance que estava faltando, que era terminar o desenvolvimento e rocar. O Vukovic chama isso de lição de cautela. Atacar antes de completar o desenvolvimento é negócio arriscado, porque o rei do atacante fica preso no centro e as peças ficam emaranhadas. E nos capítulos 2 e 4, o rei dele termina exatamente assim. No meio do tabuleiro. A parte honesta. Se o seu adversário desenvolver e rocar, nada disto acontece. Você não vai ganhar de armadilha, vai ganhar uma posição normal, com a dama já ativa. E a transferência serve fora da escandinava. Quando o adversário ataca uma peça sua na abertura, a pergunta boa não é para onde fugir. É o que ele deixou de fazer enquanto atacava. As linhas saíram do estande de armadilhas do Assim Berbar, aberto no Lichess. A régua é do Hatch e do Vukovic. Os 3 estão na descrição. Deixa o like, se inscreve e me diz qual abertura você quer do lado das pretas.